Eu tava muito ansiosa para gravar esse vídeo, gente. Eu queria muito fazer uma mulher inspiradora sobre Esther. Ai, gente, ela é incrível, né? E agora eu tô mais encantada ainda com ela, depois que eu estudei melhor a história dela. E vocês vão entender direitinho porque daqui a pouco. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria mandar um beijão pra Isabela Almeida, que fez 18 aninhos agora em janeiro, dia 8 de janeiro. Parabéns, linda, que Deus te abençoe muito. Continue assim, sabe? Eu fico muito orgulhosa de você, por essa sede que você tem de conhecimento, de aprender mais de Deus. Isso é lindo. Outra coisinha é que hoje eu tô com um batom arabesque da Dylos, líquido, em homenagem a Alicia Ciabotti, eu acho que é assim que fala, Alicia Ciabotti, que é uma princesa linda que eu conheci há pouco tempo, lá da DIG, da minha antiga igreja. É uma princesa linda demais, gosto muito do meu trabalho, tenho o maior carinho, eu sou muito, muito grata. Beijão, linda, muito obrigada por tudo. Então, nós vamos começar nosso vídeo. A história de hoje, né, se passa em Suzã, capital da Pérsia. Aí vocês podem se perguntar, mas como é que os judeus foram parar na capital da Pérsia? É isso que eu vou explicar rapidamente para vocês. Se você quiser entender melhor, bem direitinho, veja o vídeo Panorama do Velho Testamento aqui do canal, que é muito bom, tem um resumo bem legal de todo o Antigo Testamento. Então é o seguinte, Israel era formado por 12 tribos, ok? Beleza. E aí tiveram os primeiros reis de Israel, que antes eram profetas que tinha, né? E juízes. Aí veio os primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. Salomão é conhecido como o homem mais sábio da Bíblia. Só que toda essa majestade vinha a custo do povo. Porque o povo que era explorado, sabe, trabalhava muito para conseguir deixar aquilo tudo à altura de Salomão, entendeu? Então o povo foi muito explorado e não estava contente, né? E aí quando veio o filho de Salomão, Roboão, o povo reclamava, falou, chega Roboão, a gente não aguenta mais, vamos parar com isso, são exageros, isso é um absurdo. Só que Roboão, sem sabedoria, não concordou com o povo, assim, não, vai continuar do mesmo jeito, é assim mesmo que tem que continuar. Aí o povo se revoltou e houve uma divisão das tribos de Israel. As tribos do sul e as tribos do norte. Eram 10 tribos do norte e do sul era Judá e Benjamim. Começaram a ter vários reis na tribo do norte e vários reis na tribo do sul. Só que as tribos do norte, a maioria dos reis eram maus, eles nunca obedeceram muito o caminho do Senhor e tudo mais, então ela foi invadida pela Síria. E cada império que crescia antigamente até hoje tem um tipo de dominação. E no tipo de dominação da Síria era o quê? Era chegar e fazer uma confusão. Ele tirava muita gente, colocava em outros lugares, colocava povos novos ali, fez uma mistura assim, com as raças, com os tipos de povos, uma bagunça. E muita gente se espalharam por vários pontos do Império Assírio. Beleza? Foi assim, então uma confusão nas tribos do norte. As tribos do sul demoraram um pouco mais, porque tiveram vários reis bons, corretos, íntegros, e até que foi invadida, como foi profetizado pelo profeta, foi invadida pela Babilônia, que foi um outro império que surgiu depois. Aí levaram eles por 70 anos lá pra Babilônia, levaram, tipo assim, não todos, levaram os mais inteligentes, os ricos, que tinham algo a oferecer, porque os mais pobrezinhos, mais simplesinhos, acabaram ficando em Jerusalém. E aí levaram para lá até que, depois de 70 anos, houve uma dominação do Império Persa, se levantou outro império, que é o império que a gente vai falar hoje. E aí veio com Ciro, que é um cara muito legal, que o tipo de dominação dele também era diferente. Ele deixou muita gente voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, devolveu todas as peças que foram roubadas do templo. Assim, cara, Ciro era maneiro. E ele deixou muita gente voltar, só que não todos voltaram. E Mardoqueu, que é o tio ou primo de Esther, que não fica muito claro, e Esther vieram nessa leva. Esther provavelmente não veio já de Jerusalém, mas os pais dela, a descendência dela, assim como a descendência de Mardoqueu, vieram do povo de Judá, do povo das tribos do sul. Aí surgiu assim, o Império Persa, por isso que tinha um monte de judeu lá na capital de Suzã e por todo o Império Persa. E o rei era Xerxes, Artaxerxes ou Assuero, não sei como se fala, vou chamar de Assuero mesmo, tá? Era assim, e ele era um rei assim com um temperamento muito forte. Se você for ler o livro de Esther, você vai perceber que muitas vezes ele estava com muita raiva, muito ódio, que só passou quando matou fulano, quando fez tal coisa. Então ele era muito temperamental, assim. E ele governava 127 províncias e 20 sacrápias. Isso, satrápias. E eu entendi o quê? Que essas 20 satrápias seriam regiões maiores, como que estados, sabe? E as 27 províncias eram menores. Ele governava todo esse reino. E a nossa história começa no 3º ano de reinado dele, que ele dá um banquete, pequeno banquete, de 180 dias. Sim, 180 dias, gente, que absurdo. E para mostrar a glória dele, a grandeza dele, para todos os príncipes, nobres, estrangeiros, ele queria mostrar quanto que ele era grande. Depois disso, teve um banquete de 7 dias
pro pessoal de Suzã mesmo, tanto ricos quanto pobres. Fez um banquetezão. No 7º dia desse banquete, ele quis mostrar a rainha dele, Vasti, queria mostrar a glória, a beleza dela e mandou chamar ela. Antes eu queria fazer um porémzinho aqui de uma coisa que eu descobri que eu não fazia ideia, que Vasti, gente, não era necessariamente o nome dela. Eu vi que poderia ser um título, uma expressão de beleza, de quanto ela era formosa e linda. Alguns acreditam que o nome dela, na verdade, era Amétris. Amétris, não Vasti. A Vasti era só um título e Amétris era o nome dela. É o que os estudiosos dizem, não vou afirmar pra vocês que era isso, mas eu achei bem interessante esse dado, tá? Então, voltando, foi lá e chamou Vasti para poder comparecer lá e Vasti não quis ir. E aí, o rei ficou irado na hora, porque ele achou uma vergonha, uma falta de respeito, e reuniu os conselheiros dele. O que a gente vai fazer? E o pessoal falou, realmente isso é um absurdo, rei. Se a rainha não obedece o rei, e os homens? As mulheres aqui, os homens não obedecem também não, isso é um absurdo. Desde o mais pequeno até o mais grande, as mulheres não vão respeitar mais porque a rainha Vasti não respeitou o senhor. Eles falaram assim, foi até Memucão, o eunuco do rei, o conselheiro do rei. O rei falou, mas o que a gente vai fazer? Eles falaram, faz um decreto proibindo que a Vasti possa ver o senhor novamente e coloque outra melhor no lugar. E o rei concordou. É só no 7º ano, 6º ano de reinado dele, que ele foi fazer isso. Como você sabe disso? Que só você ler com calminho o livro de Esther que você vai ver lá que fala no 7º ano do seu reinado, que aí foi e realmente juntou todas as virgens mais belas do reino, virgens mais belas do reino, e foram pra lá. Nessa aí entra nossa amiga, nossa maravilhosa, nossa linda Teté, Esther, que também significava Adassa. Adassa é o nome hebraico dela, Esther é o nome babilônico dela. Daí você vê que realmente ela veio com a dominação anterior da Babilônia mesmo, tá? Era o nome babilônico dela. Adassa significa murta. Murta? Eu até fiquei um pouco decepcionada, gente, porque eu ficava, nossa, Adassa, nome tão Aí murta, e murta é uma planta. Poxa, então Adassa significa murta. Mas murta, na simbologia do Velho Testamento, significava perdão e aceitação do Senhor. Aí você fica, agora sim. Então, Adassa significava murta e Esther, estrela, que vinha da deusa Istar, uma deusa babilônica muito famosa lá. E aí estava Esther, Esther era órfã, ela foi criada pelo tio ou primo dela, Mardoqueu ou Mordecai. Então, Mordecai é o nome hebreu e Mardoqueu é o nome babilônico que vinha do deus Marduk. Até que ela foi levada também para o reino. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar sobre Esther. Ela chegou lá num lugar totalmente diferente. Você imagina que era um lugar simples. Ela era simplesmente uma serva, uma judia e tudo mais. Então ela é muito simples. Ela foi pro palácio com toda aquela glória, com toda aquela beleza, com toda aquela majestade. E, de cara, ela chegou no palácio e Hegai era o chefe dos eunucos. Eunucos, gente, não sei se você sabe, eles eram homens castrados para não ter pico de besteira com as mulheres, com as concubinas do rei. E esses eunucos, eles cuidavam do harém das mulheres. O harém era o que? Era o espaço que as mulheres ficavam. Então, Hegai era o líder dos eunucos, o chefe dos eunucos, e quando ele viu Esther, ela era tão, assim, incrível, que não só pela beleza dela, mas pelo jeito dela, ela conquistou de cara ele. E ele ficou assim, uau, achou ela incrível, maravilhosa. O que ele fez? Deu um monte de unguento, um monte de perfume e preparou uma alimentação especial para ela. Deu 7 servas para cuidar de Esther e colocou ela num dos melhores aposentos do harém. A primeira característica de Esther é que ela tinha essência. Isso é muito lindo. Por quê? Ela saiu de um lugar, foi para o outro, mas ela não perdeu a essência de quem ela era, da história dela, dos valores dela, do povo dela. Lá no palácio, Mordecai pediu que ela não revelasse que ela era judia. Então ela não contou para ninguém, mas quem ela era, ela sabia muito bem, estava aqui dentro, ela guardava isso de forma forte. Porque ela chegou lá e ela poderia, depois de todas essas regalias que ela ganhou, se tornar uma pessoa metida, não sei o quê, mas não. Ela tinha essência, ela sabia quem ela era. Sabe, os valores que ela tinha, os princípios que ela tinha, isso é uma coisa que a gente tem que se inspirar nela. Que importa a posição que você esteja, o local que você esteja, se você esteja sendo exaltada ou não, nunca esqueça quem você é. Nunca perca a sua essência, nunca esqueça os seus valores, os seus princípios, a sua fé, a sua paixão, a sua fidelidade a Deus. Nunca esqueça que você é uma cristã, você tem que honrar o nome dele, mesmo que você não fique falando, sou cristã, haja como uma. E continuando, esse negócio desse 1 ano de preparação aconteceu com todas as meninas, com todas as mulheres,
E eu achei bem interessante até como que era essa preparação. Diz que 6 meses elas ficavam sendo preparadas com óleo de mirra, se não me engano, e 6 meses com perfumes e ungüento. O que elas faziam? Era tipo um buraco no chão, com brasas em fogo, assim, queimando, que era chamado de queimador. Aí colocavam os perfumes e os ungüentos, e tinha uma parte para elas pisarem, claro, para não se queimarem. Elas entravam nuas, entendeu? Só com um pano assim bem fino. E aí elas ficavam assim nisso e se cobriam assim. Porque aí começava a suar e os poros começavam a se abrir. E aí elas ficavam tipo, impregnadas, porque o perfume subia. Então o cabelo delas, o corpo dela, até o tecido ficava impregnado de perfume de unguentos. Ficava intimamente perfumada, né? Então esse é um dos processos que ele fazia para perfumar as mulheres. A Pérsia é um dos lugares mais ricos em ungüentos, em perfumes. Eles exportavam, porque eles tinham uma variedade gigantesca, então eles davam muito valor a isso. E como que era com as outras meninas, antes de Esther chegar lá no Rei? Elas iam no finalzinho da tarde e voltavam só na manhã seguinte, ou seja, elas faziam aquele negócio com o rei, faziam sexo com o rei provavelmente. E quando elas iam encontrar o rei, elas podiam levar o que quisessem lá do harém, tipo de enfeites, de um monte de pulseira, ela podia levar o que elas quisessem para impressionar o rei. Elas eram liberadas a levar, entendeu? Beleza, aí elas iam e voltavam. E o que acontece? O harém, ele era dividido em 2 grandes polos, assim, das meninas que não tinham encontrado com o rei e das que já tinham encontrado. As que já tinham encontrado e não tinham sido escolhidas viravam concubinas, esposas secundárias, sabe? E elas não podiam sair do harém. O harém é um lugar muito vigiado e muito fechado para não ter perigo das mulheres do rei se misturarem com outros homens. Isso é uma coisa, tipo, absurda naquela época, não podia de jeito nenhum. Então elas eram muito guardadas. Os eunucos, aqueles caras castrados que eu falei pra vocês, eles guardavam fortemente o harém das mulheres. Então elas saíam quando não tinham nenhum contato com o rei pra ter, e quando voltavam, elas ficavam nessa outra parte separada, onde, tipo, se elas engravidassem, tivessem filhos, criaram os filhos ali, mas elas quase não saíam dali pra lugar nenhum do palácio, a menos que elas fossem chamadas pelo rei, pelo próprio nome. Aí chegou a vez de Esther e aí que tá a segunda característica que eu vejo de Esther. Quando ela foi encontrar com o rei, ela só levou do harém o que Hegai, o chefe dos eunucos, falou pra ela levar. Eu achei isso uma coisa muito humilde dela, porque ela estava lá mais ou menos um ano, né? E tipo, já super bem, detalhou 7 servas só pra ela e tudo mais, mas ela foi sábia e foi muito humilde, falou, não, vou levar o que Hegai falou pra eu levar, de enfeite de tudo mais. Ou seja, ela foi humilde, soube ouvir as pessoas mais velhas, as experiências das pessoas mais velhas. Nós jovens, às vezes, a gente acha que sabe muita coisa, né? Mas é muito bom você ter uma mãe, assim, além da sua mãe de verdade, uma mãe assim, na igreja, assim, uma mulher que você possa pedir conselhos. Eu tenho várias, assim, mães, assim, também, que me aconselham muito quando eu tô com uma dúvida. Tem a minha pastora, tem a Raquel Gaspar, que é uma mãezona pra mim também, tem a tia Rossana, tem várias, assim, mulheres, assim, além da minha mãezinha, linda, minha mãezinha Ruth, que me aconselha, leve em consideração, sim, seja humilde de aceitar o conselho dos outros. E Esther foi super humilde, super sábia de aceitar de levar só o que a Hegai quisesse. E ela foi se encontrar com o rei, e quando o rei viu, ele se apaixonou na hora, ele ficou encantado, ele amou ela, meu Deus, mais do que todas as virgens, todas as outras mulheres. Ele ficou assim, apaixonadaço por Esther. E ele a coroou como rainha e fez um banquete, que eu adorava banquete, para comemorar essa nova rainha, e convidou todos os nobres, todos os príncipes, foi uma festança. Ele ficou tão generoso, tão feliz, que ele deu presente, sabe? E deu um indulto, um feriado. Ninguém trabalhava naquele dia porque era o banquete de Esther. Logo após isso, Mardoqueu, ou Mordecai, ele trabalhava, gente, à porta do palácio. Fala que ele ficava à porta do palácio no livro. Isso quer dizer o quê? Que ele tinha uma posição ali no reino, ele era um oficial ali do rei, e ele descobriu a conspiração de 2 eunucos do rei, que ele estava conspirando, estava até me gritando, assim, pelo que você lê, assim, com raiva do rei por causa de alguma justiça que tinha acontecido. E ele, o que ele fez? Ele pegou, descobriu essa conspiração, foi, contou para Esther, e Esther, em nome de Mardoqueu, contou para o rei. Aí o rei mandou pessoas pesquisarem, tipo, investigaçãozinhas, e viram que realmente isso era verdade, e mataram enforcados esses 2, e anotaram o feito de Mardoqueu no livro de crônicas do rei. Mas não foi feito nada sobre isso, só anotaram. Depois disso, Amã, que era um amalequita, e isso é muito importante que vocês entendam, amalequita, que é de onde vinha a descendência dele, ele se tornou um dos homens mais importantes do reino, o segundo depois do rei, subiu lá em cima, e ele adorava que as pessoas se prostrassem a ele, que as pessoas adorassem a ele quando andava na cidade, todo mundo se prostrando. E Mardoqueu não se prostrava, ele continuava
de pé, olhando assim. E a mãe ficava doida com isso. E muitas pessoas falavam, cara, joelho, deixa de ser doido, se prostra aí pro cara, é a mãe e tal. E ele não queria. E quando foram perguntar por que ele ia fazer isso, ele falava, porque eu sou judeu. Porque eu sou judeu. E quando foram contar isso pra mãe, ele ficou com muita raiva. O que acontece? Ele não ficou com raiva só de Mardoqueu, ele ficou com raiva de todos os judeus. E aí eles criaram um plano para matar todos os judeus. Mas uma coisa muito importante aqui é sobre essa descendência de Amã, ele era amalequita. E os amalequitas e os judeus tinham uma rixa, ó, antiga. Então eu acho que isso só aumentou ainda essa raiva que Amã tinha. O que Amã fez? Ele pegou, essa parte é bem importante, tá, gente? E jogou sortes para escolher o dia da matança dos judeus. Pela ordem cronológica que eu tava lendo ali, ele jogou essas sortes antes de falar com o rei. E essa sorte, como fala por. Ele jogou sortes por. Presta atenção nesse nome, hein? Por jogou sortes para saber o dia que seria a matança dos judeus e caiu no dia 13 do mês de Adar. Adar, gente, é entre fevereiro e março. Beleza? Ele foi falar com o rei. Isso era no 10º ano do reinado, ou seja, a Esther entrou mais ou menos no 7º ano, e no 10º ano que ele foi falar com o rei sobre isso, ele falou, rei, existe um povo aqui que não concorda com as suas leis, que tem outro tipo de pensamento, outro tipo de visão, outro tipo de adoração, e eles são um povo mau, e ficou super mal do povo judeu, e falou que ainda ia financiar o rei com 10.000 talentos de prata. Isso, gente, são toneladas e toneladas de prata. O rei falou assim, eu não preciso do seu dinheiro. Não preciso. Não preciso do seu dinheiro, mas faz com o povo que você quiser. Aí toma meu anel. O anel do rei tinha uma importância gigante, gente. Quando a lei era feita e era carimbada com o anel do rei, acabou, ela era irrevogável. Tipo, não podia ser deletada, anulada de jeito nenhum. E fez um decreto, no dia 13 do mês de Adar, todos os judeus poderiam ser aniquilados, acabados, detonados, e todos os espólios, os bens que sobrassem deles podiam ser pegos por quem quisesse fazer isso. E mandou cavaleiros, pessoas enviarem essas cartas por todas as províncias do reino da Pérsia. E quando chegou ao conhecimento dos judeus, eles ficaram desesperados. Mardoqueu, então, meu Deus, ele pegou, colocou roupas de pano de saco, isso era o costume dos judeus, e até não só dos judeus, o pessoal daquela época, quando ficava muito triste, colocava pano de saco, cinzas, e andava pela cidade chorando, gritando alto, sabe? Uma coisa bem, né? Ficava, caramba, o pessoal era bem expressivo, né, nessa época. E foi isso que ele fez. E aí ele pegou, fez isso tudo assim, e sentou na porta do palácio, sem entrar, porque ele não poderia entrar com aquelas roupas. Aí ele sentou na porta do palácio assim, tipo, acabado, arrasado. E os eunucos e até as servas de Esther vão contar pra ela como que tava Mardoqueu. E eu achei isso legal porque mostra um carinho deles com ela, né? Porque, tipo, se fosse uma mulher nojenta, chata, o que se importa, né? Mas como já vê que ela é uma pessoa querida, que não foi só foram várias pessoas conversar com a Esther. Mardoqueu tá ali fora acabado, arrasado, tá com umas roupas esquisitas, não sei o quê. O que ela fez? Ela pegou roupas novas, mandou levar pra ele e perguntar o que estava acontecendo. E ele não aceitou as roupas, não quer essas roupas, e explicou pro servo que ela mandou tudo o que tinha acontecido e mandou uma cópia do decreto para ela ler. Quando ela leu, ela ficou assim, acabada. Caraca, e agora? Não sei o quê. E ele também mandou uma mensagem falando pra ela ir falar com o rei. E ela respondeu pra Mardoqueu e falou, olha, eu não posso, porque quem entra na presença do rei pode ser morto sem a permissão dele. Pode ser morto, a não ser que ele esteja certo. E eu tô há 30 dias sem falar com o rei, ele não me chama pra nada. Então eu não posso ir lá, sabe? Ela foi bem racional, assim, normal. E mandou mensagem pra ele. Aí ele mandou uma resposta pra ela e falou assim, ó, se você não for, Deus vai dar um jeito. Mas, será que não é por isso que você foi colocada aí? Aí a terceira coisa que eu vejo sobre esse texto é o propósito maior de Deus na nossa vida. Tudo que está acontecendo com você agora, seja bom, seja ruim, não tô falando que tá num palácio, não é uma coisa super boa, uma coisa ruim também, ou uma situação, ou um lugar realmente físico que você esteja. Qual será o propósito de Deus para isso? Porque tudo Deus tem um propósito, Ele não faz nada por acaso, nada assim, opa, deu, não. Ele faz tudo com um propósito maior. Então eu queria que você parasse e pensasse qual que é o propósito maior de Deus em relação ao que você está passando. Às vezes você tem que fazer alguma coisa, você tem uma missão nesse lugar e você não está fazendo. Qual é a missão que você teria nesse lugar? Ou você tem que aprender alguma coisa que você ainda não parou para prestar atenção.
Então Deus tem um propósito maior em tudo. E eu quero que você pense na sua vida. Qual seria o propósito maior para essa fase que você está vivendo? Qual o propósito maior para a família que você está? Tente pegar e aprender o que Deus quer que você aprenda. Esther percebeu que isso era para ela fazer.